Hoje eu tenho uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração, uma palavra que Deus, Ele testificou em meu espírito ontem, e eu creio que vai ser uma ferramenta para você entender como você vai compreender de melhor maneira as coisas espirituais. Talvez você já ficou com algum ponto de interrogação na sua cabeça pensando: será que aquilo que eu estou pensando, será que aquilo que eu estou ouvindo, será que é Jesus que está falando comigo? Ou será que é uma voz da minha cabeça, são coisas dos meus pensamentos? E a gente muitas vezes se confunde, e a gente acaba deixando de entender se é Deus que está falando, ou se é uma coisa da nossa própria cabeça. Então nessa manhã nós vamos aprender um pouco como ouvir e discernir a voz de Deus, como ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, amém? E eu quero que você abra novamente no livro de 1 Samuel. Já é a terceira semana que nós vamos citar esse garoto, esse profeta, esse sacerdote. Semana retrasada nós falamos sobre o milagre do seu nascimento. Semana passada nós falamos sobre Davi e passamos também pela história de Samuel. E acho que a gente está fazendo uma série sobre a história que Samuel se envolveu. E eu não sabia antes que a gente ia passar por essa série, senão eu tinha anunciado. Fala, gente, nós vamos falar nesse mês sobre o que aconteceu na vida de Samuel. E vamos aprender algumas lições da sua vida, das coisas que ele fez. E eu não tive esse entendimento, mas o Senhor, pela terceira semana consecutiva, Ele está nos levando novamente a falar um pouco deste homem que é referência. Em 1 Samuel capítulo 3, no versículo 1. 1 Samuel 3, versículo 1 até o versículo 4. Aqui tem um relato muito importante. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. E naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. E certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. E de repente, o Senhor chamou: Samuel. E o menino respondeu: estou aqui. E se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. E mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Aqui estou, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não te chamei, volte para a cama. E Samuel não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Amém? Coloque a mão na sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, a tua palavra, ela é viva, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai querido, que essas pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo aqui presencialmente, assistindo, Senhor, a Pai, cultuando, Senhor, em seus lares, são pessoas que, além do Senhor, têm escolhido, ó Pai. Deus, eles também escolheram a boa parte, que é permanecer, Senhor, na Tua presença e aprender de Ti. E eu tenho certeza absoluta que esta palavra, Senhor, ela vai, Deus, trazer fé e clareza, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Assim como o Senhor tem ministrado o meu coração, eu peço que de uma maneira ainda mais intensa, mais profunda, mais reveladora, Senhor, o Senhor venha ministrar o coração de cada um dos teus filhos, meu Pai. Fale de uma maneira especial, de uma maneira personalizada, meu Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que nós possamos sair deste lugar, ó Pai querido. Ó Deus, Pai, carregados com ferramentas, ó Deus, que vai nos ajudar a viver uma vida cristã, uma vida espiritual saudável, sem confusão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos,
nessa história, neste momento, a Bíblia fala que Samuel, se você ler o capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver que quando Ana teve essa criança, Deus concedeu essa criança, ela ficou com o neném durante alguns meses. A Bíblia não fala durante quanto tempo, mas a Bíblia fala que ficou até ele ser desmamado, certo? A gente entende que as crianças, hoje é necessário, é saudável que ela mame no peito de sua mãe por pelo menos 6 meses. Isso a ciência, a medicina já comprovou que uma criança que consegue ser amamentada até 6 meses de idade, esse benefício da amamentação vai servir para o restante da sua vida, sabe? O seu crescimento vai ser mais fortalecido, a sua vida ela vai ficar mais imune. E naquele tempo antigo, eu tenho certeza que o tempo de amamentação era um tempo ainda maior, porque não tinha, sabe, essa facilidade que nós temos hoje de amassar uma bananinha para a criança, de fazer uma papinha, de comprar uma papinha pronta. Então eu acredito que quase pelo menos um ano a mãe ficava com a criança dando mamar. Samuel ficou com a sua mãe até ele ser desmamado. Então vamos colocar aí que entre 1 a 2 anos de idade, Samuel então foi levado para o templo. No dia em que foi oferecido o sacrifício anual, conforme era costume, que foi naquele lugar, naquele ambiente, que Ana tinha pedido essa criança para o Senhor. E quando Ana levou Samuel ali, ela falou para ele: este é o filho que o Senhor me deu. Eu estava aqui alguns anos atrás orando e pedindo, e o Senhor me ouviu e me deu essa criança, e eu estou devolvendo essa criança ao Senhor. Porque Ana pediu para Deus colocando um critério. Ela disse: se o Senhor me der, eu vou devolver essa criança para o Senhor, para te servir. E ela levou Samuel e falou assim: eu quero que ele seja criado aqui, na casa dos sacerdotes, na casa do Senhor, e que ele venha aprender a servir ao Deus de Israel. E ele então pegou aquela criança com 2 anos de idade e começou a criar ali no templo. E ele era muito pequeno, muito obediente. E aqui está falando que quando o menino estava dormindo ali na casa do Senhor, porque naquele tempo, como era a arca, ela ficava em tendas, né? Não tinha ainda o palácio de Deus, não tinha sido feito o templo que Salomão construiu. Foi esse templo que nós estamos falando, foi anterior à vida de Salomão. A arca ela ficava em tenda, e na tenda morava o sumo sacerdote, que era Eli, a sua família, e Samuel, que era criado. Então tinha divisões ali, aquela espécie de quartos. E Samuel, ele tinha o quartinho dele, ele ficava dormindo. Só que Eli, ele já tinha uma dificuldade, porque ele já era de idade e ele já estava com pouca visão. E uma pessoa que ela já está de idade, ela fica dependente de outras pessoas para poder estar ajudando. Eu lembro do meu avô, que ele, na sua velhice, ele foi diagnosticado com diabetes e começou a dar trombose, teve que ter parte da sua perna amputada, e ele ficava numa cama com muita debilidade, sabe? E eu lembro que ele sempre chamava a gente. Quando a gente ia na casa da minha avó, ele chamava um dos primos, e ele chamava, a gente tinha que estar de prontidão. Ele falava: traz uma água para mim, traz um café para mim, vai lá no mercado e compra isso ou aquilo. Então as crianças antigamente servia mais os adultos, sabe? Como uma expressão de honra, sabe? Honrando. E quando Samuel estava dormindo num certo dia, o texto fala que ele ouviu a sua voz ser chamada. Alguém chamou o nome dele: Samuel. Ele levantou e ele correu até onde ele estava dormindo. Ele estava dormindo e ele falou: o Senhor me chamou, eu estou aqui, o que o Senhor precisa? E ele falou: não, eu não te chamei, volte para a cama. Isso aconteceu por 3 vezes. Samuel, no mesmo dia, Samuel voltava, deitava, começava a pegar no sono, e novamente a voz chamava ele: Samuel. Ele achava que era Eli e ia até lá para conversar com o sacerdote. E ele falava: não fui eu que te chamei. Até que, na 3ª vez, ele entendeu que ninguém estava chamando Samuel. Ninguém ali, nenhum ser humano estava chamando Samuel, mas quem estava o chamando era o próprio Deus. Porque naquele tempo, Deus ele tinha uma manifestação com as pessoas, e falava de uma maneira mais audível para alguns.
Nesse caso, Samuel estava ouvindo uma voz audível. Ele ouviu o seu nome ser chamado. E ele então instruiu. Eli ensinou a Samuel dizendo: quando novamente você ouvir o seu nome ser chamado, não corra para cá, fica no lugar onde você está e apenas responda assim: estou aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel aprendeu através de Eli a discernir, a entender qual era a voz de Deus, algo que foi muito necessário ele ter aprendido. Porque, você lembra na ocasião, depois já Samuel adulto, quando Deus já tinha rejeitado Saul, Deus manda ele para a casa de Jessé e fala: você vai ungir um dos filhos de Jessé. Deus não deu nome para Samuel. Deus não falou: olha, você vai até a casa de Jessé e você vai ungir Davi. Entendeu, Samuel? Chega na casa de Jessé e procura Davi. Ele não falou dessa maneira. Ele falou: você vai para a casa de Jessé e um dos seus filhos você vai consagrar como rei. E na ótica humana, na visão humana, Samuel olhou para os filhos de Jessé e ele viu os mais velhos que já serviam a Saul no exército. E ele pensou: certamente é este, porque ele é um homem guerreiro. Só que de repente o Senhor falou: não é esse. E foi passando os filhos até que se acabou os filhos que estavam na casa. E Jessé se apresentou para Samuel e falou: Samuel, não estou entendendo, você mandou trazer os filhos, está tudo aí. E ninguém foi escolhido? E Samuel falou: o Senhor falou que não são esses. Você percebe que uma coisa que ele aprendeu quando ele era criança serviu de base, de ferramenta para o restante da sua vida. Não deixou ele viver confundido. E nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, porque há muitas vozes que falam no nosso ouvido, há muitas vozes, há muitas opiniões, sabe? Há muitas dicas, muitos conselhos, muitas ideias, e nem todas as vozes, nem todos os conselhos, nem todas as ideias procedem de Deus. E quando nós não conseguimos discernir qual é a voz de Deus falando para nós, nós vivemos um cristianismo confundido. A gente não sabe se é Deus que está falando, se não é, e acaba tomando decisões erradas. Samuel só tomou a sábia decisão quando ele foi ungir Davi, porque ele tinha aprendido quando ele era pequeno a discernir qual era a voz do Senhor. E o Senhor falou: pergunte para ele se não tem mais filhos. Olha só. E é muito interessante, porque ninguém estava ouvindo esse diálogo ali naquela casa. Estava Samuel e Deus estava falando no seu interior. Jessé estava diante dele, os filhos, e o Senhor falando: pergunte para Jessé se acabou os seus filhos. E Samuel, então, impulsionado pelo Espírito, perguntou: Jessé, por acaso acabou os seus filhos? Porque o Senhor falou que não são esses. E Jessé falou: tem mais um mais mirradinho, o menorzinho está lá cuidando das ovelhas, mas não tem nem aparência de rei, não tem condição. E Samuel falou: mande chamar. E quando Davi chegou, o Senhor bradou em seu espírito dizendo: é esse. Amém? Irmãos, sabe, eu sei que Deus nos colocou aqui como servos, nós somos iguais perante Deus, mas o Senhor nos chamou para pastorear a sua vida, para dar direção para a sua vida, para ser canal de Deus sobre a sua vida. Só que o desejo de Deus, o desejo pleno, não é que eu faça tudo por você na sua vida espiritual. Eu estou aqui para fazer isso que eu estou fazendo nesta manhã, podendo te fornecer ferramentas em Deus e ensinar aquilo que talvez você não saiba, para que você então consiga fazer sozinho. Sabe, eu fico muito feliz quando eu vou conversar com alguma pessoa, com algum irmão, algum membro, algum discípulo, e ele fala: olha, Deus tem falado comigo isso e aquilo. Eu falo: nossa, cara, que massa. Como é bom saber que você está ouvindo a voz de Deus. Como é bom saber que você está discernindo a voz do Senhor. Eu entendo que há ocasiões em que o Senhor, ele vai dar uma palavra ao líder, e o líder, ele vai liberar para os seus liderados para apontar o norte, para
reconfigurar a rota, sabe? Sabe quando você coloca uma rota no navegador e você toma um caminho e de repente você entra numa rua, ele faz uma reconfiguração da rota para você voltar para aquele lugar. Às vezes a gente está com algum problema e a gente acaba cometendo algum erro, então Deus usa os líderes, usa os pastores, usa os mestres para nos corrigir a rota. Mas a vontade de Deus é falar com você. Não digo como Ele tem falado comigo, porque eu tenho certeza que eu estou ouvindo Deus, mas Deus gostaria que eu ouvisse Ele ainda mais. Então, eu não digo que Ele quer falar com você assim como Ele tem falado comigo. Ele quer falar com você muito mais do que Ele tem falado comigo. O Senhor, Ele quer trazer plenitude para a sua vida. Aí, aconteceu que quando a voz chamou pela quarta vez, Samuel, então, ele não saiu do lugar. Eu imagino, irmãos, imagina uma criança, sabe, e naquele tempo, a reverência sobre as coisas de Deus e a presença do Senhor era muito maior do que em nossos dias. Você imagina o temor e tremor que aquela criança estava sentindo. Ela era uma criança e a voz chamou. Sabe, Renê, eu acredito que quando a voz começou a falar com ele já nem conseguia mais dormir. Ele ficou assustado. Porque a gente fica, você imagina, você no seu quarto, de repente uma voz fala com você. Qual o seu sentimento? E você sabendo que é Deus. E quando a voz falou pela quarta vez, Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor então começou a fazer uma denúncia, a mostrar para Samuel que a casa de Davi estava bagunçada e que Deus estava rejeitando o sacerdócio desta família e estaria o levantando para o servir, para ser boca e canal de Deus naquela nação. Aqui então Samuel começou a aprender a ouvir, amém? Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Eu tenho aqui 7 pontos. Se você puder pegar uma caneta, anotar. Se você tiver um papel, tem na recepção caneta ali, anote na sua Bíblia, anote no seu celular, faça alguma coisa, mas anote esses pontos que são muito importantes para você. E filha, se você puder, me traz uma água, por favor. Glória a Deus. Primeiro ponto: a voz de Deus, ela nunca te levará a quebrar princípios, certo? Você começa julgando se aquilo que está falando com você é Deus ou não é, colocando esse critério. Aquilo que eu estou sendo induzido a fazer vai me levar a quebrar algum princípio? Isso vai me levar a quebrar algum princípio? Se isso vai te levar a quebrar princípios, então você já pode descartar. Não é Deus que está falando com você. No livro de Efésios, quando ele fala sobre Efésios capítulo 6, quando Paulo ele ensina sobre a armadura de Deus, ele fala sobre uma peça, um aparato da armadura, que é o capacete da salvação e o escudo da fé, que é onde você vai poder apagar os dardos inflamáveis do maligno. O que são dardos inflamáveis do maligno? Sabe que a gente anda desviando de dardos inflamáveis que Satanás, seus demônios, fica lançando sobre nós? Não é dessa maneira. Dardos inflamáveis do maligno são pensamentos diabólicos, pensamentos demoníacos, pensamentos que foram gerados nem foi por Deus, nem foi pelo seu coração, mas foram pensamentos que foram colocados em sua mente através de demônios, por uma influência demoníaca, certo? Então nós vamos ter que discernir qual é a voz do nosso coração, qual é a voz de Deus, qual é a voz dos demônios e quais são as vozes das pessoas. São 4 influências que nós recebemos. E você, por mais firme que você esteja em Deus, você não está ileso dessas 4 influências. Você vai passar a ser tentado nessas 4 influências. Mas quando você está firmado, você vai conseguir discernir: opa, esse pensamento não procede de Deus. Esse pensamento é colocado por um demônio, então eu repreendo no nome de Jesus.
e você, através da autoridade do nome de Jesus, você vai conseguir apagar aquele pensamento. Ele não vai ter domínio sobre a sua mente. Quando alguém, algum amigo, algum colega, algum parente, alguma pessoa com uma boa intenção, não é? Porque para ajudar as pessoas existem muitas boas intenções. Os conselheiros aí, os coaches da vida que fazem muita crítica construtiva, mas nunca constroem nada, né? Às vezes eles vão falar, olha, sabe, na minha opinião, você deve fazer assim ou assado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você vai discernir se realmente aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus ou não está. E se ela não está sendo um instrumento de Deus sobre a sua vida, você não tem por que seguir os seus conselhos. Amém? Então a voz de Deus, ela nunca te levará a quebrar princípios, certo? Por exemplo, Deus, ele coloca um princípio nos 10 mandamentos. Ele fala, honre seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra que o Senhor Deus te deu. Então, honrar pai e mãe é um princípio de Deus. Nós temos que ser obedientes, nós temos que honrar pai e mãe, certo? Mas suponhamos que o seu pai e a sua mãe, talvez ela não está sendo conduzido, induzindo pelo Espírito de Deus, ou por uma boa vontade, mas por uma influência maligna. E os conselhos que o seu pai e sua mãe está te dando, se você seguir ao pé da risca esses conselhos, você estará pecando contra Deus. Você entende? Se, por exemplo, o pai e a mãe te dão um conselho, e se você pegar aquele conselho, ele vai falar, filho, faça isso. Por exemplo, filho, mente. Eu quero que você vá naquele lugar e você conte isto, que na verdade é uma mentira. Quando o pai e a mãe, ele te dá um conselho que se você obedecer vai pecar contra Deus, então você tem um outro princípio que vale, que Deus diz em sua palavra, que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então se o pai e a mãe está te mandando você mentir, se você desobedecer e não mentir, mas falar a verdade, você não está pecando contra Deus, porque você está cumprindo o princípio de ser fiel e obedecer a Deus. É claro que você não vai agir de uma forma, sabe, irresponsável, afrontando. Não é para você fazer isso. É simplesmente para você se encher do temor de Deus e orar pelo seu pai e sua mãe, para que o coração deles venham se converter ao Senhor. Então, nós colocamos que existem princípios, e a voz de Deus nunca vai te levar a quebrar princípios. Você vê isso claramente quando Jesus ele é tentado. O diabo ele leva Jesus para o alto do templo e ele fala assim, joga-te daqui, porque, olha o que Satanás fala, porque está escrito um princípio, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Então Satanás falou, se você se jogar, a Bíblia fala que Deus ele vai te livrar, que Deus ele vai te guardar. Mas Jesus ele responde, porém está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não colocará o Senhor teu Deus à prova, certo? Você vê que o diabo usou um versículo, mas foi numa situação que não era daquela maneira para aquele texto ser aplicado. Jesus ele conhecia a voz de Deus, ele entendia que ele não podia fazer aquilo, porque se ele fizesse, ainda que a Bíblia está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, ele estaria ferindo outro princípio que é tentar a Deus. Então ele aprendeu a discernir, você entende? Então é preciso ter muita sabedoria, é preciso ter muita sensibilidade e entender. Então comece por aí. A voz de Deus, ela nunca te levará a quebrar princípios. Segundo, a voz de Deus nunca te colocará contra as Escrituras, certo? A voz de Deus, ela nunca te colocará em oposição à palavra de Deus. A voz de Deus, ela nunca vai falar para você fazer aquilo que a palavra de Deus fala para você não fazer. Ela não vai falar isso. Deus ele não é um Deus de confusão. Anote aí. Deus não é Deus de confusão.
Se a Bíblia, ela coloca algumas coisas que são claras, e uma voz, ela fala para você tomar outra direção, e por mais que alguém se levante, porque acontece muito em nossos dias, levanta um vaso e fala assim diz o Senhor. Queridos, não, se é contra a palavra, o Senhor não disse nada. O Senhor não disse nada. E nós precisamos aprender a discernir. Sabe, na nossa geração, tem muitas pessoas que não estão se aproximando da palavra. E por não se aproximar da palavra, quando você está firmado na palavra, é como você estiver tipo, em uma tempestade no meio do oceano em um barco. Mas você está com uma âncora pesada e você solta aquela âncora. Os ventos vão bater no seu barco, e seu barco, quando ele está ancorado, ele vai fazer esse movimento. Ele vai para cá, vem para cá, vai para cá, vem para cá, mas não sai do lugar, porque ele está ancorado. A palavra de Deus, ela sempre será o nosso norte, ela sempre será a nossa âncora. E quando você está firmado na palavra, pode vir pessoa sapateando, pessoa tremendo, pessoa chorando e falando: olha, Deus está me falando para te dizer isso, mas se aquilo está ferindo as Escrituras, está te orientando a você tomar caminhos que a Escritura ela fala para você não tomar, cara, você não precisa nem orar para tentar discernir se é a voz de Deus ou não. Só basta você conhecer a palavra e você vai entender: isso não é Deus que está falando comigo. Aí você não vai ficar confundido. Agora, se você não conhece a palavra, se você não se aproxima das Escrituras, é como você estivesse no mar, em um barco, em uma tempestade, sem uma âncora. Você pode se matar para tentar remar e pensar: não, eu vou para aquela direção. Não, querido, você vai para onde o vento soprar. E tem muito vento soprando por aí. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo que haveria ventos de doutrinas. O que são isso? São doutrinas que você olha para a Bíblia e fala: olha, meu querido, não é bem assim que a Bíblia ensina, certo? Então, irmãos, nós temos que entender que a voz de Deus nunca te colocará contra as Escrituras. Nunca te colocará contra as Escrituras. Terceiro ponto: a voz de Deus nem sempre trará conforto ao seu coração. A voz de Deus nem sempre trará conforto ao seu coração. E esse conforto, eu estou falando exatamente no momento que você está ouvindo aquilo. Ela não vai trazer conforto, nem sempre. O apóstolo Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja, Jesus, ele apareceu para ele e fez toda aquela situação. Ele viu a luz brilhando mais que o sol, caiu do cavalo ali, e o Senhor falou: por que você está me perseguindo, Saulo? E Saulo falou: mas Senhor, quem é o Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora vai para Damasco, entra numa casa que eu vou te enviar uma pessoa para te curar. E ele foi sendo guiado. Durante 3 dias ele ficou ali naquela casa. Ele estava cego. E Deus, ele falou para um profeta, ele falou assim: olha, eu quero que você vá a uma casa e que você ore por Paulo, por Saulo. E aquele profeta, ele se encheu de medo, de tremor. E ele falou: não, esse homem, ele é um perseguidor da igreja. Ou seja, a voz de Deus não trouxe uma situação confortável para aquele homem. E ele falou: eu não posso fazer isso, porque ele é um perseguidor. O Senhor está me mandando para a boca do leão. E Deus falou: não, pode ir, porque ele é um vaso escolhido. E aquele homem, mesmo sem ter tido o conforto da palavra de Deus, ele obedeceu. E ali o Senhor operou um grande milagre. E através das mãos daquele homem, Deus levantou o apóstolo Paulo, que foi um homem que criou base para o cristianismo. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Você lembra de uma viúva
que ela estava colhendo gravetos e de repente chegou o profeta e falou: olha, prepara para mim um pão. E ela disse assim: olha, Senhor, eu só tenho um pouco de farinha e estou pegando alguns gravetos, eu e meu filho estamos com fome, nós vamos comer este pão e nós vamos morrer. E o que o profeta falou? Vai lá e faz o pão, mas traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai te faltar. Agora você imagine, aquela mulher estava faminta, aquela voz não trouxe conforto para ela, mas como nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, é por isso que nós temos que entender que a nossa vida de fé, ela é guiada por convicção de fé. Independente se nós estamos sentindo um conforto ou não, nós temos que seguir a palavra, porque quando a gente segue a palavra, Deus ele vai trazer benefícios para nós. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você está orando, pedindo para Deus te dar direção, para Deus alinhar a sua vida, cara, Deus vai falar o que precisa ser falado para você, e Ele não vai poupar palavras. Se você tem algum costume pecaminoso, Deus vai chamar você no tete e vai falar: olha, cara, você precisa tomar vergonha e parar de cometer isso. Você precisa se posicionar, sabe? Você precisa começar a fazer essa coisa. Você precisa deixar de fazer aquilo. Você precisa perdoar. Você precisa se consertar. E aí você vai falar, Deus vai começar a tocar nas feridas. E às vezes o cristão, ele acredita que a voz de Deus é só aquilo que massageia o nosso ego, o nosso espírito. E não é, queridos. É um Deus santo lidando com um homem como eu e você, que somos imperfeitos. E a vontade dele é nos lapidar. Então, a voz de Deus, ela nem sempre trará conforto ao seu coração. Glórias a Deus. Quarto ponto, a voz de Deus nem sempre virá com sinais externos. A voz de Deus nem sempre virá com sinais externos. Abra comigo 1 Reis no capítulo 19. Primeira Reis capítulo 19. Enquanto você segura em 1 Reis capítulo 19, aqui vai falar de Elias. Elias tinha liberado uma palavra sobre Israel que não haveria chuva. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele confrontou os profetas no Monte Carmelo. Deus fez uma maravilha, mandando fogo do céu, consumindo a oferta e o sacrifício. Ele matou os profetas de Baal. E depois o Senhor enviou chuva. E quando chegou a notícia para Jezabel, que era a rainha de Israel, que Deus tinha matado, que Elias tinha matado os profetas de Baal, ela mandou uma mensagem para Elias e falou assim: olha, assim como você fez com os profetas, hoje mesmo eu farei isso com você. E Elias, ele ficou com o sentimento de medo. Elias temeu, mas não temeu apenas por sua vida. Ele temeu porque ele sabia que ele estava em uma nação que estava corrompida, e essa nação carecia de pessoas que fossem canais de Deus. E ele falou: não posso me expor tanto, porque eu estou sendo um instrumento de Deus aqui, e se eu me expor eu vou morrer, e se eu morrer eu vou deixar de abençoar outras pessoas. Então Elias começa a fugir, e ele vai até uma montanha, em um monte, e ele entra em uma caverna. E aqui está o texto que nós leremos. Versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Olha só, cara, o que você faz aqui, Deus ele continua falando. Você pode perceber, queridos, quando você está no lugar aonde Deus não gostaria que você estivesse, Deus vai falar: o que você está fazendo aqui, cara? Isso não combina mais com você. Por que você está falando assim? Por que você está agindo assim? Deus é um Deus de interação. Amém? Glória a Deus. E o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias?
E ele respondeu: eu tenho servido com zelo ao Senhor. Versículo 10. O Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo e derrubaram os teus altares e mataram todos os seus profetas. E eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval, e um forte vendaval atingiu o monte, e era tão intenso que as pedras se soltavam dos montes diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Elias estava procurando um sinal, procurando uma resposta. De repente algo exterior começa a acontecer. Um forte vendaval começa a passar e bater naquele monte, naquela caverna. As pedras começam a se soltar por causa do vento. E Elias pensando: será que é Deus que está querendo falar? E aí vem a confirmação: Deus não estava no vento. Continuando o versículo 11. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Queridos, se a Bíblia está afirmando que Deus não estava no terremoto, é porque uma expectativa ardia no coração de Elias, pensando: Deus vai falar comigo por meio desse tremor, Deus vai falar comigo nesse terremoto. E os filhos de Deus hoje, é por isso que muitos só conseguem viver uma vida cristã fazendo uma campanha, encerrando uma campanha, abrindo uma campanha, fazendo outra campanha, porque precisa de tremores, precisa de vento. Cara, e Deus já quer tirar dessa fase de menino. Deus quer fazer você uma pessoa que seja espiritualmente adulta, homem crescido, amém? Que não depende de tremor, que não depende de vento, porque o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Eu amo sentir a presença gloriosa de Deus e não abro mão disso. Hoje, sabe, eu acho que até passei uns slides errados aí, não sei, que a Luana falou: pai, eu preciso que você passe slide hoje. Tudo errado, eu passo errado, ela canta errado, né? A igreja fica boiando e a gente vai fazendo assim. O Hiroshi não pôde vir hoje por uma força maior, e eu pensei: vou deixar no piloto automático ali e vou ficar aqui celebrando. Eu cheguei, ela já murchou minha bola já, né? Ela falou: pai, preciso que você fica lá hoje. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá, cara, mas não consegui ficar parado. Eu estava naquela salinha, eu estava dançando, pulando, celebrando ao Senhor, sabe? Eu lembrei o slide, eu olhava para trás, ele dava uma teclada e começava a levantar minhas mãos, começava a celebrar, porque eu amo a presença de Deus, irmãos, sabe? Eu tenho convicção que Deus, ele está sempre presente, Deus, ele está sempre conosco, mas há lugar, sabe? É que tipo assim, Deus, ele está sempre conosco. É como se Deus, ele tivesse sentado. Deus, ele está sempre conosco. É como se ele estivesse assim dentro do nosso coração, sentado, observando como rei. Amém? Jesus é rei da sua vida, como Senhor. E ele te dá direção e ele fala com você. Só que aí tem momentos que Deus, ele parece que ele se levanta dentro de você. E ele começa a te abraçar, a te envolver. É momentos em que você sente manifestação da presença. Deus está sempre presente, mas há momentos que ele te traz manifestação da presença. Essa manifestação, a gente sempre compara ela com o fogo da presença de Deus. Quando você lê Atos, você vê que os discípulos, eles estavam reunidos em um mesmo lugar. As portas estavam fechadas, a janela estava fechada. De repente, um vento impetuoso encheu aquela casa, e línguas de fogo foram sendo derramadas, foram tocando cada pessoa que estava ali, e houve um mover, um derramar da presença. Então, tenha essa convicção e almeje sempre buscar a manifestação da presença. E a manifestação da presença,
Deus ele está presente. Mas a manifestação da presença, ela vem conforme você vai atiçando Deus. Amém? Ela vem por provocação. Como que eu vou provocar Deus? Né? Existem pessoas que provocam Deus na murmuração. E Deus fala: ei, rapaz, faz o que é certo, senão o chicote vai estralar pro seu lado. Né? Toma juízo. Mas a provocação que eu estou falando é a adoração. É quando você vem e você se rasga diante dele e você começa a adorar. É quando você levanta suas mãos, sabe? E você faz o seu melhor com o seu corpo físico, com o seu espírito. Quando você canta com a sua alma, quando você chama a presença de Deus para perto de você. Isso faz uma provocação para que a presença se manifesta. Elias olhou o fogo e falou: não, agora é Deus, né? Porque há poucos momentos atrás ele tinha também tido uma experiência com a manifestação de Deus através de fogo. Ele preparou o altar, falou para aqueles pessoal, falou assim: olha, Acabe, traz aí 12 talhas de água e derrame sobre o altar. E a água desceu e inundou o altar, encheu os regos do altar ali, aquelas cavidades que estavam em volta do altar. E Elias sabia que Deus estava com ele, mas ele orou. Falou: Senhor, se tu és Deus em Israel, agora mostre a tua glória para este povo, para que ele saiba que existe um Deus em Israel. Os profetas de Acabe, de Baal, estavam praticamente 6 horas se sacrificando, se mutilando, se flagelando e falando: responde-nos, Baal, responde-nos com fogo. E nada acontecia. Quando Elias simplesmente prepara tudo, molha aquele altar e ele faz essa oração e fala: mostre que há um Deus em Israel. Tchá! Um fogo desceu do céu, queimou a oferta, queimou, ferveu, evaporou aquela água. Um fogo tão intenso derreteu as pedras do altar. E Elias pensou: esse é Deus, cara, esse é Deus. Então Elias, quando ele viu o fogo ali vindo naquela caverna, ele falou: agora o vento, Deus não estava no vento. No tremor, Deus não estava no tremor, mas agora no fogo eu sei que é Deus. E ele começou a observar o fogo. E o versículo fala: mas o Senhor não estava no fogo. E aqui está o segredo no final desse versículo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Eu gosto da versão de Almeida, que fala uma voz mansa e suave. Aonde Deus está falando então? Deus ele fala através de inúmeras circunstâncias, situações e moveres. Mas a voz principal de Deus, ela sempre vai vir numa voz mansa e suave, que você vai ouvir em sua alma. Amém? Está comigo? Glória a Deus, aleluia. Agora o quinto ponto. Deus nos fala através de Jesus. Deus fala conosco através de Jesus. Vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 12. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Olha só, Deus, ele é um Deus que ele age com multiforme graça, certo? E a manifestação da presença de Deus, ela é diferente para cada um de nós, queridos. Sabe, tem pessoas que Deus ele fala mais através de sonhos. Sabia disso? Deus ele usa a linguagem de sonho, mas não quer dizer que todo sonho procede de Deus. Mas Deus ele usa os sonhos.
Há pessoas que Deus ele fala através de visões. Sabe, tem irmãos, eu fico maravilhado, eu nunca tive isso. Ele olha e fala, cara, eu estou vendo um anjo aí. Eu estou vendo um anjo aqui nesse lugar. Olha, eu estou vendo uma situação que Deus está me mostrando assim, através de visões. Então Deus ele fala de diversas maneiras, várias vezes. Só que aí a gente vai pegar o ponto 1 e o 2. Deus, ele nunca te levará a quebrar princípios, e Deus, ele nunca te colocará contra as escrituras, certo? Independente da maneira que ele fala, ele nunca vai fazer isso. Aí o versículo 2 diz: e agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Versículo 3: o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas essas coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso, no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Então o escritor de Hebreus, ele fala que Deus ele já falou por profetas. Deus já falou para aquela nação de maneiras diversas, em momentos diversos, através de diversos servos. Mas agora Deus está falando através de Jesus. E o que eu quero dizer que Deus ele fala com você através de Jesus? Aonde que Jesus está agora através do Espírito Santo? Sabe que Jesus ele está aqui nesse altar, nessa cruz? Jesus ele está à direita de Deus, conforme a Bíblia diz, advogando diante de Deus, sendo aquele que nos redime, mas através da presença do Espírito Santo. Quando ele fala em João, ele fala: eu preciso ir para o céu, porque se eu não for, o Consolador ele não virá, mas quando eu for, ele virá, e ele estará com vocês e habitará em vocês. Nós temos um representante de Deus. Nós temos Deus dentro de nós através do Espírito Santo. E se Deus ele está dentro de nós, então Deus ele já não procura a maneira principal de Deus se comunicar. Essa semana eu estava pensando e lembrando. Alguém aqui tem telefone fixo em casa? Ninguém tem. Se fosse nos anos 80, anos 90, nós seríamos julgados como pessoas pobres por não ter telefone fixo. Eu lembro que quando meu avô comprou um telefone fixo, ele pagou mais de 10 salários mínimos para poder ter um telefone fixo em sua casa. Era um privilégio para poucos. Só que aí depois veio o quê? Veio o telefone celular, não é? Hoje ninguém mais tem telefone fixo. Então você começa a entender. Eu estou fazendo aqui uma analogia, uma comparação. Antes eu falava através de um telefone de linha. Se eu estava dirigindo, eu tinha que esperar chegar em casa, pegar o telefone, ligar, e aí tinha que torcer para a pessoa estar na casa dela e atender o bendito telefone. Hoje como que é, Alex? Hoje eu estou dirigindo, eu pego o telefone e falo: quero falar com o Alex. Estou trabalhando, pego o telefone, quero falar com o Alex. O Alex está lá no Gemba trabalhando também. De repente ele pega o telefone dele e vê: o pastor Éder está mandando uma mensagem, está falando que vai ter célula, está falando que é para preparar um louvor. Olha, ele está falando que vai ter culto domingo, ele está pedindo uma ajuda, ele falou que está orando por mim, e ele no trabalho dele. Então antes a gente falava por um telefone fixo com linha. Hoje a gente fala através de uma maneira diferente, pelo celular. Antes Deus falava com as pessoas através de profetas. Não quer dizer que Deus hoje ele deixou de usar profetas. É necessário ter profecia, é necessário ter profetas, porque a Bíblia fala que não havendo profecia o povo se corrompe.
Mas a maneira mais específica que Deus ele fala com cada um de nós é falando ao nosso homem interior, é falando ao nosso espírito. É uma voz que ecoa, não é de fora para dentro, mas é uma voz que ecoa dentro de nós, uma voz que fala em nosso espírito. Amém? Outra maneira que Deus ele fala conosco através das Escrituras. Se Deus ele fala através de Jesus, aonde eu encontro Jesus? Será que você vai encontrar Jesus na minha casa? Eu espero que sim. Eu espero que quando você for lá, eu possa trazer uma palavra de Deus para o seu coração, te orar com você, te aconselhar. Mas a maneira mais exata, mais certeza, é um endereço que você não vai errar, que você vai encontrar Jesus, é na Bíblia. Vamos para João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas semana passada e hoje está um pouco diferente, sabe, esse ambiente. Eu percebo que vocês estão com o coração muito abertos para aquilo que Deus está falando. Sabe, e é como se Deus ele realmente estivesse usando a palavra para nos forjar. E isso é muito bom, queridos. É muito bom. João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, certo? Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, a principal maneira que Deus ele vai falar conosco é através da sua palavra. Por que eu posso te afirmar hoje que Deus ele está falando com você? Porque eu não estou aqui apenas te dando uma mensagem de autoajuda. Eu estou aqui te fornecendo textos, organizando de uma maneira racional, textos bíblicos, histórias, ilustrações, orientações que estão te ensinando a você ouvir a voz de Deus. Então Deus ele está falando com você através da minha vida, porque eu apenas estou replicando aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Um certo pregador ele disse que uma pessoa chegou para ele e falou assim: eu já não estou conseguindo mais ouvir Deus falar. Eu já não estou conseguindo mais ouvir a voz de Deus. E esse pregador ele perguntou quantas vezes por semana a pessoa estava lendo a Bíblia. Irmãos, e isso é alarmante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que é um país que é predominantemente cristão protestante, que 40% da população dos Estados Unidos, que é um país oficialmente cristão protestante. Existem outras vertentes lá, o catolicismo, o espiritismo, o budismo, existe em todos os países. Mas os Estados Unidos, a maior parte deles professa a fé cristã. E naquela nação foi perguntado, através dessa pesquisa, quantas vezes você lê a Bíblia? E na pesquisa tinha uma vez por dia, uma vez a cada 2, 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, ou nunca. E num país que é predominantemente cristão, foi constatado que 40% da população lê a Bíblia uma vez por mês ou quase nunca. Aí vem a queixa: eu não estou conseguindo ouvir Deus falar. E esse pregador ele perguntou: meu irmão, faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Ele falou: pastor, sabe, por eu não estar ouvindo Deus falar, eu também não estou muito animado não para ler a Bíblia, viu? Olha só, por eu não estar ouvindo muito Deus falar, eu também não estou muito animado para ler a Bíblia. Então já faz um bom tempo que eu não leio. Aí o pregador disse: não é que você não está animado por não ouvir falar,
por não ouvir Deus falar que você não está lendo a Bíblia. Mas é por você não estar lendo a Bíblia que você não está conseguindo ouvir Deus falar. Você está entendendo? Por você não estar lendo a Bíblia, você não está conseguindo ouvir Deus falar. Porque Deus, ele vai falar com você através da palavra, através da Escritura. Eu olho para a vida de Jesus, quando ele estava fazendo discípulos, e eu percebo o cuidado de Jesus para ensinar todas as coisas. Por que eu preciso ensinar aos meus filhos? Porque vai chegar um dia que eu não vou estar perto deles. Já tem chegado esse dia. A Luana já tem um trabalho, já tem uma faculdade para fazer, logo já vai casar, já vai sair de casa. E eu precisei estar ensinando ela muitas coisas sobre a vida, através da nossa própria vida, através de conversas, que vai chegar um momento que ela não estaria comigo, e ela precisava aprender para poder aplicar. Jesus, ele poderia ter falado assim: olha, fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai estar sempre com vocês, então vocês não precisam aprender nada agora. E nessa loucura é que muitos cristãos acabam vivendo, e acabam negligenciando, sabe, o cuidado de ouvir a palavra, de aprender a palavra, de ler a palavra, porque eles pensam: Deus vai sempre falar comigo, e quando eu precisar, eu vou acionar a cordinha, né? Help. Deus vai vir e vai falar: olha, não, faz assim, faz assado. Quando Jesus, ele falou que o Espírito Santo faria a gente lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Isso é fascinante, é um segredo. O Espírito Santo, ele não vai te trazer uma coisa nova, mas ele vai potencializar, ele vai trazer vida no momento certo, em ocasiões específicas, a coisas que você aprendeu através da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro. Vem o feriado, você trabalha aí 12 dias por mês. Aí você pensa: mês que vem pagamento vai ser só pela graça, só pela misericórdia, né? A gente tem um pagamento reduzido, 35%, às vezes 40%, não é? Que depois do feriado, e a gente fica preocupado. Um testemunho. Qual que é o meu sentimento? Sempre que eu penso: eu acho que vai faltar. Obrigado, filha. Sabe o que eu penso? Na hora, o meu espírito, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma palavra simples que nós aprendemos, mas no momento aonde o medo, ele invade o meu coração, o receio, eu lembro: opa, eu sei que talvez, como homem, pode faltar, mas para Deus ele vai estar sempre suprindo. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E agora, se eu não tivesse aprendido esse versículo, sabe que Deus, ele ia fazer aparecer um anjo? Olha só o trabalho que você quer dar para Deus, querido. Às vezes você acaba querendo não se aproximar da Bíblia, mas você acaba dando muito trabalho para Deus, porque a gente quer que um anjo apareça e nos ensine isso. E Deus não tem necessidade, não vai fazer um anjo aparecer para te ensinar aquilo que ele já ensinou. Você só precisa se apropriar da palavra. Então, se Deus, ele fala agora através de Jesus, e Jesus está nas Escrituras, para nós aguçarmos os nossos ouvidos, nós temos que aprender a ler mais a Bíblia, se aproximar mais da Bíblia. Porque você vai ler um texto, você vai ler uma parábola, você vai ler um capítulo, mas em algum momento da leitura, os seus olhos vão saltar para algo. Você vai prestar uma atenção naquilo, em algo, uma frase, uma colocação, uma direção, uma orientação. Nesse lugar é Deus que estará falando com você. Amém? E seguindo nesse passo, eu quero passar o 7º e último ponto. Deus, ele fala em seu espírito.
Deus não fala na sua carne ou na sua alma. Amém? Anote aí, Deus ele fala em seu espírito. Ele não fala na sua carne ou na sua alma. Efésios capítulo 2. A palavra de Deus fala: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que um ser humano ele poderia estar vivo ou morto? Por quê? Nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é aquilo que a gente vê, é matéria. Alma são emoções, sentimentos, memórias. Espírito é o lugar da habitação de Deus, é aquilo que nos conecta com Deus. Então, quando uma pessoa ela não está em Cristo, ela está com o seu corpo vivo, ela está com a sua alma viva, mas o seu espírito está morto. Agora, quando ela vem até Jesus, aí é que se cumpre a palavra de Efésios: Ele vos vivificou, estando vós mortos. Então Ele trouxe vida para o seu espírito. E Deus ele não pode. Já viu o morto ouvir voz? Morto não ouve voz. Então Deus ele vai falar sempre no seu espírito. Vamos ler um texto. Esse texto é muito fascinante. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 de seus seguidores, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-lo. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. E algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. E alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, e como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as Escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguisse viagem, mas eles insistiram: fique conosco, porque já está à noite, já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. E quando estavam à mesa,
ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhe deu. Então, os olhos deles foram abertos e conheceram neste momento, e ele desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? A voz de Deus, ela sempre vai mexer com você de uma maneira muito especial. A voz de Deus, ela vai mover dentro de você algo que homem algum consegue mover. Sabe quando você coloca uma senha no seu smartphone e você programa a sua digital, e todo mundo pode chegar e coloca um dedo e não abre, coloca outro e não abre. Você chega e você aproxima o seu dedo ali, e ele reconhece e fala para o sistema: esse é o dono do telefone, pode abrir o sistema para ele. E o telefone se abre. A voz de Deus em nosso espírito é como uma digital que aciona o nosso homem espiritual. Nós entendemos quando Deus está falando que é Ele que está falando. Quando esses discípulos eles estavam entristecidos do caminho de Emaús, Jesus apareceu como um simples homem. Ele não apareceu como ele era em Apocalipse ali, com os olhos de fogo, sabe, com os seus cabelos brancos, com as vestes reluzentes, não. Ele apareceu de uma maneira simples e começou a conversar com eles e perguntou: gente, por que vocês estão assim, tristes? O que vocês estão conversando? E eles começaram a falar: Senhor, você é a única pessoa que não é aqui da região, não sabe dos acontecimentos, como que mataram Jesus, como que fizeram um homem justo, bom, poderoso em palavras, o que fizeram com ele. E Jesus então começou a explicar as Escrituras. E quando Jesus ele explicava a Escritura, e a voz de Jesus, como um simples ser humano, entrava no ouvido deles, dentro do coração, uma chama começava a arder, começava a queimar. Quando você está ouvindo alguém te falar de Deus, talvez essa manhã você está ouvindo o Senhor falar com você através da minha vida. Sabe, a minha voz está rouca, a minha voz é uma voz de simples ser humano, mas aquilo que eu estou falando está fazendo algo acontecer dentro de você. É Deus testificando que Ele está falando com você através de um homem. Quando você lê a Bíblia e você sente uma vontade, fala, ou uma vontade, ou realmente uma disciplina, você fala: não, eu preciso ler, e você começa a ler um texto, uma parábola, um capítulo, e de repente os seus olhos saltam para algo. Cara, conforme eu estava fazendo essa leitura aqui apenas de maneira didática, mas quando eu cheguei nessa parte que os olhos dele se abriram, eu senti a presença de Deus, sabe, como um fogo queimando dentro de mim. E é como se aquela digital se aproximasse daquele leitor e o sistema reconhecesse: aqui é ele falando. Eu percebi, Jesus está falando agora conosco, que quando ele fala, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se incendeia, uma paz, uma tranquilidade inunda o nosso ser. A voz de Deus, ela te traz paz, ela vai te tranquilizar em meio à tempestade. Abra comigo aí, por favor, vamos ler esse texto. Não estava marcado aqui, mas cara, é uma pérola, e eu quero ler com você esse salmo.
Oh, Espírito Santo. Salmos 91. Versículo 1: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é o Deus, Ele é o meu Deus, e nele eu confio. Pois Ele livrará das armadilhas da vida e os protegerá de doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. E a sua fidelidade é a armadura e proteção. Eu não tenho medo dos temores da noite, nem da flecha que voa diante do dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que se devassa ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os seus olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor e fizer do Altíssimo seu abrigo, mal nenhum te atingirá e praga nenhuma se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde você quer que vá. Eles te sustentam com as suas mãos, para que não machuquem o seu pé em pedra alguma. Você pisará leões e cobras, esmagarás leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, e protegerei aquele que confia em meu nome. Quando você sabe que você está com a presença de Deus, quando você consegue ouvir a voz de Deus, você não tem medo. Você apenas tem convicção: Deus está comigo. Um outro salmo fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Discípulos, quando eles estavam naquela tempestade ali, naquele barco com medo, quando eles viram o Senhor andando, e o Senhor falou assim: eu estou aqui, sou eu. A paz, a tranquilidade entrou no coração deles. Então, queridos, esteja sensível à voz de Jesus, à voz de Deus. Deixe ela trazer paz, deixe ela te orientar. Deixe a voz de Deus como a voz de um pastor que conduz as suas ovelhas. E o pastor não conduz ovelhas para o lugar de sacrifício, o pastor conduz ovelhas para se alimentarem, para estar em pastos verdejantes. Deixa Deus te guiar. E para finalizar, se você estiver ainda notando, a voz de Deus, ela pode ser ouvida através do Espírito Santo, através da Bíblia, através de profetas que são homens e mulheres de Deus, assim como eu estou sendo um canal de Deus para a sua vida nessa noite, pela misericórdia do Pai, através de sonhos, através de visões. Não é divisões de divisão, através de visões e através de situações, como aconteceu no caso ali de Elias. Amém? Então, entenda, Deus, Ele quer falar com você, e Ele vai estar aguçando os seus ouvidos para você ouvir a voz dEle. E para encerrar, eu quero só dar a última dica. Vai ter um momento que Deus, Ele vai te dar voz de comando, como Ele deu para Abraão. Ele falou assim: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou, Deus não deu todo ali o percurso da onde Abraão chegaria, mas Ele deu uma voz de comando: sai e vai que eu vou te mostrar. Às vezes você vai estar buscando a voz de Deus, mas se você não se posicionar, por favor, preste atenção aqui, neste ponto, porque ele é crucial. Se você não se posicionar em obediência, talvez Deus não vai continuar falando outras coisas.
Porque Ele te dá uma voz de comando para você fazer algo, para você cumprir algo. E se você não cumprir, Deus Ele não vai falar o próximo estágio, o próximo passo, certo? Se Abraão não tivesse deixado a sua casa, a sua parentela, a casa do seu pai, a sua terra, Deus não ia aparecer para ele novamente e falar: eu falei para você deixar, por que você não deixou? Olha, essa aqui, ó, tá vendo essa aqui? Essa é a terra prometida, você não quer? Às vezes a gente tem esse comportamento, quer que Deus fique assim, fazendo isso, e Deus não vai fazer isso, cara. Deus já falou para você deixar? Deixa. Deus já falou para você ir? Vai. Deus já falou para você perdoar? Perdoa. Pastor, mas ainda está doendo meu coração. Mas Deus te deu uma palavra para você liberar perdão? Libera. Porque quando você liberar, a cura vai vir. Você entende isso? Então esteja sensível à voz de Deus e tenha um coração obediente em cumprir. Amém? Glória a Deus.